Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Será que a genética pode prever como será a personalidade de um cão? Esse é o tema de hoje de Decodificando o DNA. Discute-se muito quanto a nossa personalidade depende da genética e quanto depende do ambiente. Estudos de gêmeos idênticos que foram separados ao nascer e criados em ambientes diferentes sugerem que várias características da nossa personalidade dependem parcialmente, até 50%, do nosso genoma. Mas estudos como esse são de difícil comprovação, porque há muitas variáveis que entram em jogo. Por outro lado, quem vive com gêmeos idênticos, criados no mesmo ambiente, sabe que eles podem ter personalidades muito distintas. E o mesmo se observa para cães da mesma raça que são criados na mesma casa. Então, os cientistas resolveram pesquisar cães de diferentes raças para ver quanto do seu temperamento depende da raça. E a pesquisa, coordenada por Elinor Carlson, foi publicada na revista Science no final de abril. Mas por que estudar cães? Eles constituem um modelo ideal para estudar a genética de características complexas que podem ser traduzidas para os seres humanos. A maioria dos pets vive nas casas dos seus tutores, compartilhando o mesmo ambiente, e muitos recebem um tratamento médico sofisticado. Desvios de comportamento e estudos genéticos sugerem semelhança com algumas condições psiquiátricas humanas. Alguns são tratados com drogas psiquiátricas usadas para humanos, com taxas de respostas comparáveis. Estudos anteriores já haviam mostrado que algumas características caninas têm um componente genético ou de herdabilidade maior que 25%. Por exemplo, se uma determinada característica tem o que a gente chama de uma herdabilidade de 25% a 30%, isso significa que 70% a 75% depende do ambiente. Se a herdabilidade for de 100%, isso significa que ela depende só de genética, por exemplo, o nosso grupo sanguíneo. Se for 0%, significa que ela depende só do ambiente, por exemplo, a língua que falamos. A questão é, quanto a raça do cão permite determinar a sua personalidade ou seu comportamento. Os autores recordam que antes de 1800, os cães eram escolhidos baseados em 3 características principais: caça, guarda ou pastoreio, isto é, cães que cuidam de rebanhos. Mas depois disso, houve inúmeros cruzamentos que geraram novas raças e características diferentes. E quando você adota um cão de raça, além do seu aspecto físico, a tua expectativa é que ele tenha um determinado comportamento. Por exemplo, dizem que os Border Collies são muito inteligentes e afetuosos, os Golden Retrievers muito carinhosos, o pastor alemão mais obediente, ao contrário dos Beagles, que não são nada obedientes. Mas outras raças, como o Rottweiler ou o Bull Terrier, são classificados como muito agressivos e recomenda-se que andem de focinheira. E para saber quanto disso é real, os pesquisadores estudaram então os genomas dos cães de diferentes raças e personalidades e comportamentos. E como foi feita a pesquisa? Eles entrevistaram tutores de mais de 18 mil cães de diferentes raças para saber como é o temperamento e personalidade desses cães. E analisaram o genótipo de 2.155 cães. Encontraram 11 regiões do genoma associadas a determinados comportamentos, como, por exemplo, a frequência de uivos e sociabilidade com seres humanos. E mais uma centena de regiões que poderiam estar associadas a características de personalidade, mas que isso ainda precisa ser confirmado. O estudo mostrou que o comportamento dos cães obedece a uma herança complexa, com o envolvimento de vários genes, cada um com efeito pequeno e que interagem com o ambiente. Mas a surpresa é que essas características foram encontradas em todas as raças, ou seja, a raça explica somente 9% da personalidade e comportamento dos cães. Resumo da ópera: a raça permite que você escolha um cão pelas suas características físicas, por exemplo, tamanho, cor e textura do pelo. Mas se você procura um cão com determinadas características de personalidade, saiba que a raça dirá pouco. Ainda não temos informações suficientes, mas no futuro será melhor estudar o genoma do seu futuro cão antes de adotá-lo. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.